não é uma doutrina a mais das Escrituras. É sobre a maior mensagem da Escritura. A fundamental, a principal mensagem da Escritura é o Evangelho. O mundo só existe, tudo só acontece por causa do Evangelho. Cada página da Bíblia possui o Evangelho. O Evangelho deveria ser pregado todas as semanas nas igrejas. O Evangelho não é uma mensagem para iniciantes na fé, é a mensagem central do cristianismo. Reduzir a mensagem do Evangelho, ou o cristianismo, nos púlpitos, reduzi-lo a uma bênção temporal, a curas físicas, a prosperidade material, é blasfemar do Santo Evangelho. É reduzir a cruz de Cristo. Você está sentado aí, você é um forasteiro, um peregrino. Você está aqui de passagem, porque o Evangelho resgatou você. E você está caminhando para a mais sublime aurora, para a glorificação do corpo, para a entrada no reino celeste e na eternidade, junto com Cristo, nos céus. Essa é a mensagem do Evangelho, que o homem desobedeceu e pecou, e sofreu as drásticas consequências do pecado, descaracterizando, degradando, corrompendo o homem, matando e condenando ele ao inferno, fazendo do homem a criatura mais abominável que já existiu. Mas Deus, no seu infinito amor, propicia um sacrifício substitutivo para o homem, enviando o seu Filho, à semelhança de homem, se fazendo carne, sendo tentado em tudo, mas não pecando, e naquela cruz romana assumindo a forma de pecado, levando sobre ele nossos pecados. Deus então despeja a sua ira sobre Jesus, satisfaz a sua justiça, pune a Cristo por todos os pecados que ele leva sobre ele, que não eram dele, mas que ele levou sobre ele. Deus então o mata naquela cruz. Ao terceiro dia, ele ressuscita dos mortos, mostrando que Deus aceitou o seu sacrifício e agora podemos ser justificados mediante esse sacrifício. Uma vez que Jesus ressuscita dos mortos, ele ordena que todo homem, em todo lugar, se arrependa dos seus pecados e creia no Evangelho. Ocorre nele a chamada regeneração. Ele é transformado uma nova criatura. Depois que ele é regenerado, a evidência que ele se tornou uma nova criatura é a santificação. Esse homem agora vai produzir frutos, obras que mostrem, que atestem que ele se regenerou. Ele vai andar em santidade, vai andar numa vida de separação. Uma vez que ele anda em separação, ele esperará a morte ou a volta de Jesus. E nesse período ele vai crescer de glória em glória à imagem de Jesus. É uma santificação progressiva que o torna mais parecido com Cristo à medida que ele caminha, que ele lê as Escrituras, que ele ora, que ele jejua, que ele tem comunhão com os santos, que ele tem comunhão com Deus através do seu Espírito. E essa santificação culmina com a glorificação, quer seja na morte, quer seja na volta de Jesus. A glorificação se dá nos ares, se dá na ressurreição, se dá nos céus. Essa é a mensagem do Evangelho. Não tem nada a ver com casa, carro, cura de caroço. Não tem nada a ver com manifestações prodigiosas, pirotécnicas, circenses. Esta é a mensagem do Evangelho. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, disse o apóstolo Paulo. Eu gostaria que você se saturasse dessa mensagem. Eu estou simplesmente apaixonado pela mensagem do Evangelho, a grandeza do Evangelho, o poder do Evangelho. Nós deveríamos comer desse Evangelho todos os dias. Pastor, e as minhas necessidades, marido, doença, crises? Meu irmão, elas são consequência. Se você entendesse isso, crente, são consequências de uma vida justa. Automaticamente, a graça que nos salva, a graça que nos justifica, a graça que nos regenera, a graça que nos santifica, é a graça que nos apacenta, que cuida de nós, que provê bênçãos para nós. Não deve ser a meta do crente, bênçãos. A meta do crente deve ser a santificação.